Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e, mantendo o distanciamento social por causa da pandemia, continuamos nossas entrevistas via Skype. Aproveitando também para entrevistar pessoas que não estão aqui em Caxias, né? Pessoas que não são de Caxias. Isso aí nos abriu também um leque de oportunidades de várias pessoas para a gente entrevistar. Inclusive, uma delas aqui, o Talvani Lucato, ele que é radialista e colecionador. Boa noite, Talvani. Boa noite, Caio. Boa noite a todos os telespectadores da TV Guanaré e em especial do programa Melhor da Noite. Uma satisfação muito grande estar falando a todos os telespectadores da bela cidade de Caxias. Talvani, eu estava olhando uns vídeos sobre você, né? E eu vi um que o rapaz visitava o seu acervo. Cara, eu fiquei encantado, porque eu sou colecionador também. Eu fiquei impressionado, cara. Que acervo sensacional. Pois é, Caio, nós fazemos esse trabalho desde os 11 anos de idade, né? Nossa intenção era juntar tudo referente ao rádio, não só do Maranhão, mas também do Brasil, resgatando, né, a história através dos registros sonoros. Então a gente faz esse trabalho desde os 11 anos de idade. Eu te confesso que quando criança eu não tinha ideia do que eu ia fazer com isso futuramente, e acabou acontecendo de que eu criei um programa de rádio chamado Memórias do Rádio no Ar, que justamente resgata essa história através de registros sonoros do nosso próprio acervo. Rapaz, eu achei show de bola a forma como tu organiza. Agora vamos lá, eu vou partir do começo e vou fazendo algumas perguntas, porque como colecionador eu vou tirar até umas dúvidas contigo também, viu? Tudo bem. Talvani, você começou, como é que tu fazia? Tu gravava naquelas fitas cassete os programas de rádio? Perfeitamente, inclusive vou até mostrar uma para você aqui, ó. Show! Então, eu comecei a fazer essas gravações em fitas cassetes. Eu morava na cidade de Colinas, aqui mesmo no Maranhão, mas eu sempre vinha a São Luís, porque os meus irmãos moravam aqui, e eu sempre vinha passar férias. A primeira vez que eu vim aqui foi em 1979, e eu tinha 5 anos de idade, e nas minhas férias, a minha mãe vinha fazer tratamento de saúde aqui em São Luís, eu sempre acompanhava, né, aqui para São Luís. Então eu comecei a ouvir as rádios, não só aqui em São Luís, mas também quando criança em Colinas, consegui ouvir várias emissoras de rádios de São Luís, de Fortaleza, de Teresina, de Belém principalmente, que entrava bastante bem lá em Colinas, e a Rádio Sociedade de Salvador, Rádio Sociedade da Bahia. E entrava muito bem lá em Colinas. E eu tinha curiosidade, eu sempre fui um garoto muito curioso. Quando eu ouvia o locutor encerrando a programação, eu ficava imaginando assim, poxa, e agora, para onde que ele vai? Qual a avenida que ele vai passar? Qual a rua que ele vai trafegar? Enfim. E eu ficava imaginando, quando saía, ouvia os comerciais também, falei, caramba, onde é que fica essa loja aqui e tal? E aquilo ali mexia muito com a minha curiosidade. E eu te confesso que quando eu vinha para São Luís passar férias, eu causava muito problemas financeiros para minha família, porque naquela época não existia internet, não existia satélite. Hoje você tem uma Sky, você tem uma Oi para ouvir programação de várias emissoras de rádios do Brasil. Naquela época não existia isso, não existia nem o Brasilsat, que foi o primeiro satélite do Brasil. Não existia antena parabólica convencional, imagina por assinatura. E então a única opção para você ter informações sobre as emissoras de rádios era ouvindo no motorrádio, um rádio tradicional, e ler jornais, né? Todo mundo tinha acesso à informação como se tem hoje. Informação naquela época era caro, hoje não, hoje você tem o mundo na palma da tua mão. Naquela época não existia isso. Então você tinha como se informar do que estava acontecendo em nível nacional, era através da TV, através do jornal impresso e através de alguém que pudesse viajar e trouxesse alguma fitinha gravada com alguma programação de uma emissora. E o telefone, que era a peça fundamental. E o que eu fiz? O que eu fazia, na verdade? Eu vinha para São Luís, tinha, naquela época era a Telma, Telecomunicações do Maranhão, e eu ligava para o 102, que era o canal de informação, e pedia, eu quero o DDD da cidade do Rio de Janeiro, DDD 21, aí Belém do Pará, DDD 91. Então, teve uma época que eu sabia todos os DDDs de todas as capitais do Brasil, de cor. Eu precisava, naquela época tinha os catálogos telefônicos que cada assinante recebia na sua residência, né? E eu não precisava consultar isso, eu tinha tudo na mente, na cabeça.
Então, as contas vinham quilométricas, porque eu ligava para a Rádio Cidade do Rio de Janeiro para saber informação, saber nome de locutores, saber a história da Rádio Cidade, de várias emissoras de rádio do Brasil. Então, quando a conta telefônica chegava, que meu irmão é o mais velho que pagava todas as contas, ele ficava desesperado, ficava super chateado. Aí a minha irmã me defendia, dizia, não, no próximo mês ele não vai fazer isso. Eu acabava fazendo, né? Então, numa dessas, eu descobri, te confesso que eu não lembro como, descobri o telefone da Rádio BBC de Londres, Reino Unido e tal. Nossa. E a BBC tem programas que transmitem em língua, naquela época transmitia em língua portuguesa, alguns países, né? Ela transmitia em vários idiomas, e principalmente para o Brasil, ela transmitia em língua portuguesa em determinados dias e determinados horários. E eu liguei para a BBC, não sabia nada de inglês, sabia falar droga nenhuma de inglês. Eu só entendi, e você tinha que ligar, eram vários números, eu tive que ligar para a Embratel do Rio de Janeiro e eles completavam a ligação. Eu passava o número e eles completavam a ligação. E aí, do outro lado, a pessoa atendeu e falou assim, Radio BBC. Não sabia nem o que era Radio BBC, que era a Rádio BBC. Falei, aí dizia do lado que eu respondia, Talvani Lucato do Maranhão. E a mulher, Radio BBC, Radio BBC. E eu aqui é Talvani Lucato do Maranhão. E o cara da Embratel entrou e falou, você não sabe falar inglês? Eu falei, não, eu era garoto e tal. Não sei falar inglês. E aí ficou possibilitado, né, o diálogo entre eu e a pessoa que atendeu o telefone lá em Londres. Eu sei que quando chegou a conta, veio como Reino Unido, a meu irmão quase morre, né, desesperado, porque as contas eram quilométricas. Mas eu ficava o tempo todo, era um vício muito grande. Mas por que eu fazia isso? Para ter as informações das emissoras de rádios. Eu não tinha outro meio, eu não tinha satélite, não tinha nada, não tinha internet. Hoje você tem tudo na palma da sua mão. Então, assim, foi um período muito chato por esse lado, de ter causado muito prejuízo financeiro para a minha família, porque meu irmão que pagava as contas, e naquela época tinha até um tal de pulso excedente. Quanto maior tempo você passava no telefone, você pagava até um tal do pulso excedente. E assim foi, né, Caio? E aí, com muita dificuldade, pesquisando, quando viajava um amigo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, eu pedia, grava uma fitinha lá para mim, traz para guardar aqui e tudo. E aí eu fui juntando tudo isso com o passar do tempo, comecei a divulgar o meu trabalho. Quando falecia um radialista aqui em São Luís, aí as pessoas ligavam. E aí eu comecei, né, as pesquisas através desse, digamos assim, desse canal, né, e aí as pessoas viajavam e eu pedia para trazer fitas, enfim, e comecei a juntar tudo isso. Eu tinha aquela vontade de guardar tudo. Então, quando falecia algum radialista, algum jornalista, eu ligava para a emissora de rádio e falava, olha, vamos prestar uma homenagem, eu tenho a voz de fulano de tal, enfim, e acabava mostrando pelo telefone a voz da pessoa que tinha falecido no dia, enfim, um dia anterior. E aí começou a ser divulgado esse meu trabalho. Então, todas as vezes que acontecia uma data comemorativa ao rádio do Maranhão e do Brasil, emissoras me ligavam, né, para saber se eu tinha alguma coisa, para relembrar o fato, enfim. E isso foi passando, e eu comecei a divulgar isso em nível nacional. Em 1997, meu trabalho foi destaque na Folha de São Paulo, onde traz esse momento importante da minha pesquisa e dos meus arquivos sonoros aqui no nosso acervo Talvani Lucato. E aí depois as emissoras de rádios também tiveram interesse em nível nacional. E o que é mais interessante, depois, em 2000, se eu não estou enganado, 2010, eu falei para você anteriormente que eu liguei para a BBC de Londres aleatoriamente, enfim, mas depois, em 2010, eu mandei uma correspondência para a emissora, para o serviço brasileiro da BBC de Londres, da rádio, e eles tiveram interesse em fazer uma entrevista comigo, por telefone. E aí eu fui, dessa vez não fui eu que liguei para a BBC, e sim a BBC ligou para mim, e foi uma coincidência muito legal, muito bacana, e eu concedi uma entrevista pelo telefone para a Rádio BBC de Londres, e depois até recebi o contato de um colecionador em Arquipélago dos Açores, em Portugal, falando que tinha ouvido a entrevista, enfim, foi muito bacana. E depois disso, né, eu concedi também uma entrevista para a Rádio Internacional da China, também em serviço brasileiro, serviço português, e foi muito legal. Fora as emissoras de rádios, enfim, que a gente já concedeu entrevista divulgando o nosso trabalho. E em 2008 eu fui convidado na época, o Marco Aurélio, que era gerente do sistema Globo de rádio, onde ele tinha um programa chamado Quintal da Globo. Esse programa era exibido aos domingos,
E ele criou um quadro lá chamado Viva o Rádio. Esse quadro ele entrevistava pessoas que tinham trabalhado no rádio, que tinham uma certa importância no veículo. E ele me convidou para participar, ele teve conhecimento através de uma jornalista maranhense que trabalhava lá na Globo. Ela falou, olha, tem um cara lá em São Luís que ele faz esse tipo de trabalho, enfim, um cara que gosta bastante de rádio, tem uma fascinação pelo veículo, e eu achava interessante você ouvir ele no seu quadro Vivo Rádio. Aí ele me ligou e eu fiquei muito feliz, e ele disse, olha, vamos fazer a entrevista. Aí eu falei, tudo bem, ô Marco Aurélio, mas eu posso dar uma ideia? Eu falei, tudo bem, sem problema. Eu falei, ó, eu vou dar uma sugestão. Eu tenho aqui áudios da própria Rádio Globo de várias décadas, 80, 90, dá pra gente, inclusive, ilustrar a entrevista com áudios da própria Rádio Globo. Ele falou, você tem? Eu falei, tenho várias coisas aqui. Então vamos lá, me manda o que você tem aí via e-mail e a gente ilustra a entrevista com os áudios da própria Rádio Globo. E aí, tudo bem, era só uma entrevista. Isso no domingo. Aí eu participei, falei de toda a minha história, de todo o meu trabalho, do que eu desempenhava em prol da memória do rádio do Brasil. E ele ficou muito feliz, ficou muito contente e começou a mostrar os áudios. Amigo, foi uma coisa assim sensacional, as pessoas relembrando radialistas que já tinham falecido há muitos anos, os programas memoráveis da Globo. A Globo era uma marca, né? A Rádio Globo é uma marca. E naquela época, então, fascinante. E tudo bem, quando ele foi encerrar a entrevista, ele falou, Talvani, semana que vem novamente você aqui. Então, nessa brincadeira, foram 8 meses eu participando todos os domingos aqui de São Luís, divulgando não só a emissora na época que eu trabalhava, o meu trabalho de pesquisa também e o meu estado, a minha cidade. Então, isso foi muito valoroso, foi muito legal para o meu trabalho. Então, eu passei 8 meses participando desse programa via telefone, o quadro Vivo Rádio. Depois, o Marco Aurélio foi para a Rádio MEC, que é considerada a primeira rádio do Brasil, que antigamente era a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, e passou agora a ser Rádio MEC, Rádio Ministério da Educação e Cultura, e ele criou um programa chamado Rádio Faz História. E eu voltei a participar novamente do quadro, sempre às sextas-feiras, onde participavam durante a semana vários profissionais, professores de história do rádio, enfim, participavam do programa. E foi muito legal, acho que foi um trabalho bastante... Acho que a recompensa maior é isso, né, Caio? Divulgar as coisas do rádio, mostrar que no Maranhão também tem pessoas interessadas em preservar não só a memória do seu estado, mas também a memória do rádio do Brasil. Porque aqui eu não guardo só os programas de rádio. Aqui você vê, tem um programa que tem uma pauta, como o seu também tem uma pauta, e aí você não está guardando só aquele programa, você está guardando o dia a dia de um povo, de um estado, de um país, a história que está acontecendo. Daqui a 200, 150, 100 anos, quando passar essa onda de pandemia, todo mundo vai querer saber o que foi que aconteceu e tudo, e a gente tem gravado, né, as coisas que estão acontecendo aí, infelizmente, com a questão da pandemia. Mas é isso, a gente faz esse trabalho e a recompensa maior é conseguir resgatar, guardar, preservar toda essa história. Divulgar, né, toda essa tua pesquisa. Talvani, isso é interessante porque mostra que o teu trabalho de juntar tudo isso, tu criou um catálogo do rádio, tu criou basicamente uma enciclopédia, né? Que eu tenho certeza que muita gente, principalmente estudantes do curso de jornalismo ou de rádio e TV, te procuram para ver teu acervo, né? E para conhecer um pouco mais, porque tu guarda aí a história toda do rádio, né? Do Brasil. Inclusive muitos profissionais que hoje são formados já fizeram monografia com a gente aqui, TCC também. Então, assim, eu acho que o trabalho é uma referência e a gente faz com muito prazer, com muita vontade, com muito carinho também, porque, assim, desde criança eu tive esse interesse pela comunicação. Então, eu sempre fui um cara muito comunicativo, muito curioso também pelas coisas e, de certa forma, é muito legal. Agora, infelizmente, Caio, as emissoras de rádios, não só do Maranhão, mas também do Brasil, não se preocuparam em guardar sua própria história. Então, assim, quando você sai, que de repente você não conhece o trabalho do Talvani Lucato, você é um estudante de comunicação, você é um pesquisador de outro estado do Brasil, aí você vem aqui na primeira emissora de rádio do Maranhão, ou então, enfim, na segunda, na terceira, e você chega, você não encontra uma foto, você não encontra alguém para te falar um pouquinho da história, você não tem um memorial, e isso é muito chato, isso é muito ruim demais.
E não é só no Maranhão, mas também a nível Brasil também, como eu costumo sempre falar nas minhas entrevistas, né? As pessoas não se preocuparam em guardar a história das emissoras. E aí você fica com tanta... Eu mesmo, como pesquisador, eu tenho muitas dificuldades para encontrar algo que comprove a história das emissoras. Um diz uma coisa, outro diz outra, mas não tem documento para comprovar, não tem estudo algum para comprovar isso. E eu estou, inclusive, há 3 anos, trabalhando em cima de um livro a tentar resgatar essa história, a verdadeira história, para parar limpo. Sim. A verdadeira história do rádio. Interessante. E, Talvani, a gente vai só para um rápido intervalo, aí a gente volta já, beleza? Beleza, Caio. E você de casa não sai daí, porque a gente vai bater mais um papo aqui com o Talvani, conhecer mais um pouco da coleção dele e sobre toda essa história do rádio. Voltamos já. A Ótica Moura é a ótica mais completa da cidade. Óculos que vão realçar a sua beleza. As melhores marcas em lentes e armações você encontra aqui. Atendimento personalizado. Você pode parcelar seus óculos no crediário próprio ou em até 10 vezes em todos os cartões. Facilitamos seu exame de vista. Localizada na rua Senador Clodomir Cardoso, número 1637, no Cangalheiro. Depois de mais uma noite cansativa de gravação, tem aquele velho salgado da Sônia para me salvar. E você sabe, né? Pensou em salgado da Sônia. E agora deixa eu comer um pouquinho, porque ninguém é de ferro, né? Sônia Salgados e Buffet. Salgados, bolos, sucos e tudo que há de mais gostoso em Caxias. Trabalhamos com delivery, com eventos, encomende já o seu salgado. Sônia Salgados, Rua Monte Claro, 1313, Campo de Belém. Venha conhecer os melhores imóveis de Caxias. Eu sou Bastos Neto, corretor da imobiliária Novo Lar. Quer ter a melhor experiência de conexão? Vem pra Atual Internet. Internet 100% fibra ótica. A melhor estrutura de redes, com equipamentos modernos e suporte super especializado. Para se conectar com as pessoas que você ama, se divertir com o YouTube e muito mais. Atendimento de qualidade e velocidade é a nossa marca. Assine agora. Planos de até 500 megas. Seja Atual. Ligue grátis. 0800 305 3000 ou chame em nosso WhatsApp 98861-6761. Exames médicos dos mais simples aos mais complexos, você encontra aqui. Clínica Med Center Multi. Estrutura das grandes capitais aqui, pertinho de você. Se você precisar, já sabe onde encontrar. Exames de qualidade com preços acessíveis. Estacionamento amplo e próprio para clientes. Clínica Med Center Multi. Travessa São Benedito, 665, Centro, Caxias, Maranhão. Assim como eu, você é apaixonado por música? Conheça a A3 Sonorização, especializada em venda e manutenção de instrumentos musicais, equipamentos em geral, aluguel de som, iluminação e grid. Venha até a A3 Sonorização, fale com meu amigo Terceiro, que com certeza você terá um excelente atendimento. Estamos de volta com o segundo bloco do Seu Melhor da Noite, batendo um papo hoje aqui com Talvani Lucato, ele que tem um acervo com a história do rádio, com várias coisas. Agora, Talvani, no teu acervo tem o que tanto? Tem fita cassete, tem fita VHS, DVD, disco de vinil, o que tem tanto no teu acervo? Olha, a gente tem uma coleção aqui completa, Caio. Discos são mais de 50 mil vinis. Nossa. E também compactos. E livros, nós temos mais de 1000 livros com biografias, livros que contam a história do rádio no Brasil, biografias de radialistas, de cantores, são mais ou menos mais de 1.100 livros aqui no nosso acervo. Além dos discos, os livros, temos também fitas cassetes, são mais de 16 mil fitas cassetes
com programas de rádios de várias épocas, não só do Maranhão, mas também do Brasil. Essas fitas ainda não estão digitalizadas, infelizmente, e temos também mais de 3.000 fitas de rolo. Naquela época, antes do cassete, existiam as fitas de rolo, aqueles gravadores enormes, então eu tenho que fazer passar todo esse material para o sistema digital, MP3, e além dos discos também temos temos também fitas VHS com programas de televisão, partidas de futebol, é muita coisa, o acervo é bem vasto, bem completo, mas infelizmente tem muito material ainda que falta ser digitalizado. Eu lembro que em 2003 eu fui entrevistado pela TV Mirante, no Repórter Mirante, foi dedicado ao rádio do Maranhão, e eles dedicaram um bloco ao meu trabalho, para falar das dificuldades, falar do trabalho, enfim, das pesquisas. E aqui em São Luís, na época, tinha o diretor do Departamento de Áudio e Vídeo do Rio de Janeiro, ele veio fazer um trabalho para o ex-presidente José Sarney, lá no Convento das Mercês. Ele estava no hotel e olhou a reportagem sobre o meu trabalho na TV. E aí ele procurou a própria direção da emissora para saber como é que faria para entrar em contato comigo, para vir até a minha casa, para me conhecer e conhecer também o nosso trabalho. E ele veio, o Clóvis Molinari, na época ele era diretor do Departamento de Áudio e Vídeo do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, achou fabuloso, achou maravilhoso, e eu perguntei para ele, ô Clóvis, me diz uma coisa, qual a mídia segura hoje? Aí ele virou para mim e disse, não há mídia segura é backup, do backup, do backup, do backup. Então não há mídia segura. Você grava num pendrive, de repente dá um problema, já era. Você grava num HD externo, também já era, então vai embora. Sim. E eu fiquei, assim, fiquei tenso, na verdade, porque eu tenho material digitalizado em HDs, e eu já tive problema com HDs, já peguei vírus em HDs. Então, assim, o gasto se torna maior, porque Sim. Aí você tem sempre que estar fazendo uma cópia num CD, num DVD, num pendrive, num HD, na nuvem. Eu já tenho amigos que já hospedaram arquivos em nuvem, já deu problema, não teve como recuperar, enfim. Então aí você fica mais tenso e mais preocupado, porque trabalhar com arquivo no Brasil é muito difícil, porque é muito caro também, em qualquer lugar, qualquer parte do Brasil. E eu estou gravando diariamente as emissoras, e aí você sabe, haja HD, haja espaço, HD externo, eu tenho mais de 20 HDs aqui de 4, de 3 teras, de 5 teras, mas não são suficientes, porque eu gravo diariamente. Porque muitas das vezes, quando alguém diz assim, é o acervo, é o museu, pensa que parou no tempo. Na verdade, não, eu estou gravando hoje, o de hoje vai ser, daqui a 10, 15 anos, já vai ser arquivo. É o que eu ia te perguntar, você se você sabe, continuava né? gravando. As pessoas que trabalham com isso têm sempre essa tensão, né? Sim, eu acho interessante, Talvânio, porque eu estava, esses dias, mexendo nas caixas na casa da minha mãe, e eu achei umas fitas VHS que eu gravava os desenhos para assistir depois. Eu tinha que estudar, então meu tio gravava para mim o que passava de manhã, o período que eu estava na escola, o que passava à tarde eu ia, botava para gravar, ia estudar, aí eu dava o tempo certinho, dava pause e ficava nisso. Eu encontrei várias fitas escritas, né? Eu era viciado em Dragon Ball, então tava tudo lá bonitinho. Rapaz, infelizmente hoje em dia eu não tenho mais videocassete, mas eu morro de vontade de comprar um videocassete para ver como é que tá essas gravações e o que mais tem lá. Eu tenho tudo isso hoje em streaming, tenho em mídia digital, mas eu acho muito interessante. Agora, uma coisa que eu quero saber de ti... Caio, a questão do arquivo físico, né? Tem pessoas... Como eu adoro arquivo físico, de tocar na matéria, tocar no CD, no disco, no vinil, já tem os arquivos virtuais, né? Os arquivos virtuais, que para mim não é a mesma coisa do físico, mas enfim, tudo bem. Não, eu também sou colecionador e... Eu coleciono quadrinhos, livros, muitos filmes antigos em DVDs, filmes inclusive que eu até conversei com um colega meu que eu entrevistei, que eu falo, não encontro isso em streaming. Eu tenho um filme que tu não encontra nem para baixar na internet. Mas, assim, eu acho que não substitui a mídia física, a mídia digital não substitui a física. Eu também gosto de estar ali com o livro. Eu comprei um Kindle porque eu fiquei sem espaço para botar mais coisa. E é o que eu queria saber de ti. A questão do espaço, como é que tu faz? Na verdade, onde eu estou aqui agora é onde fica o acervo. O acervo antigamente era dentro da minha casa.
Hoje, há mais uns 10, 15 anos, essa parte que eu estou era um terraço. Nós fechamos o terraço, fechamos tudo, por isso que é muito quente aqui, eu transpiro bastante, e colocamos tudo aqui. No futuro, claro que o acervo, a cada dia ele vai aumentando mais ainda. No futuro é fazer uma parte em cima da casa aqui, já para fazer um segundo espaço lá em cima, né, um compartimento, para aumentar mais ainda. Mas é assim, a tendência é sempre aumentar, porque tem as peças, tem os rádios antigos que nós temos aqui, tem as vitrolas, tem as televisões, são mais de 25 TVs antigas, onde nós fizemos durante 17, 18 anos exposições, porque assim, o trabalho do acervo Talvani Lucato, nós temos um programa de rádio onde contamos a história do rádio através dos registros sonoros que nós temos gravados aqui no acervo. Nós fazíamos também todos os anos a exposição do acervo Talvani Lucato, mais de 100 aparelhos de rádios, com toda a cronologia dos aparelhos, as TVs antigas. Então, assim, sempre o mês de setembro é um mês muito comemorativo às comunicações. 18 de setembro, aniversário da TV no Brasil, 25 de setembro, o Dia do Rádio, que é em comemoração ao nascimento do Edgar Roquete Pinto, que é considerado o patrono do rádio no Brasil. Tem o dia 21, que é o antigo, 21 que antigamente se comemorava o Dia do Radialista, que mudou agora para 7 de novembro. Enfim, são datas comemorativas e nós aproveitávamos e sempre fazíamos uma homenagem através da nossa coleção dos aparelhos radiofônicos, dos aparelhos de televisão também, para que as pessoas pudessem conhecer de perto esses aparelhos, inclusive de TV, que serviram até de decoração da própria sala dos nossos avós, dos nossos pais. Então, assim, é um trabalho, não só o programa, temos também as exposições, temos o acervo que é sempre aberto para as pessoas que queiram conhecer, que queiram fazer uma monografia, um trabalho de pesquisa. E, além disso, nós temos a questão do... eu falei até para o Jardel, antes de nós entrarmos no ar, sim, que desde 2000 eu coloquei algo na minha cabeça. Eu falei, poxa, eu vou conhecer as emissoras de rádios que eu ouvia quando criança, pessoalmente. Então, o que eu fiz? Eu visitei, durante 2000 para cá, eu visitei 111 emissoras de rádios no Brasil. Eu viajei de avião, de ônibus, de táxi, e fiz todas as capitais do Nordeste, 9 capitais do Nordeste, fiz Belém, região Norte, fiz Belo Horizonte, fiz São Paulo. Então, a minha ideia é fazer um livro contando a história dessas visitas nas principais emissoras de rádios do Brasil. Então, falta eu fazer o resto do país. A minha ideia é fazer os 26 estados e mais o Distrito Federal, visitando as mais antigas emissoras de rádios de cada capital. Então, eu já fiz mais de 20 capitais, e a ideia é trazer essa história em um livro, contando. Já teve 3 emissoras que não me recebeu, alegando que o diretor não estava na casa, que não podia entrar para fazer uma foto ao lado do banner, para comprovar que eu estive realmente na emissora. Mas é assim, porque eu nunca avisei, eu não aviso, eu não costumo avisar para uma emissora que eu vou visitar, até porque não dá certo. De repente, o dia que eu chego lá, não tem um diretor, enfim, eu vou assim, eu coloco meu portfólio debaixo do braço, chego na recepção, falo quem eu sou, o que eu faço, e aí peço só para eu fazer uma foto no estúdio da rádio para comprovar que eu estive na rádio e saber um pouquinho do histórico da emissora e colocar no livro. Então, eu já tenho tudo, e fiz tudo isso sem um patrocínio, sem um apoio, eu fazia empréstimos na época, eu estava empregado, fazia empréstimos na época e tinha maior dificuldade para pagar, mas enfim, eu acho que a força maior não tem coisa melhor do que você ter vontade de executar um trabalho, mesmo com as dificuldades. Então, assim, eu fiz tudo isso sem patrocínio algum, viajei, pagava hospedagem em hotel, táxi o tempo todo. Nessa época não tinha Uber, então viajar, eu fazia não dá para você visitar a emissora de rádio na cidade de São Paulo de ônibus, né? Meio complicado. Então, assim, eu tinha que pegar um táxi, tinha que pegar um Uber. Depois, já em 2000, a última viagem que eu fiz foi em 2017, eu fiz Belém, eu fui de táxi para Belém, paguei para fazer essa viagem, esse táxi, para passar o dia inteiro comigo lá em Belém. Foram 3 dias visitando as principais emissoras de rádios. Então, assim, eu faço o que eu gosto de fazer. É por amor mesmo, né? É por amor. E eu tenho uma missão, né, Caio? Eu acho assim, eu estou fazendo a minha parte. Que muitas pessoas, muitos governos, órgãos federais, municipais poderiam ter feito, mas eu faço. Infelizmente, o apoio
nós não temos. O apoio que eu digo é financeiro, para bancar as pesquisas, para bancar as coisas. Então, nós não temos. E, infelizmente, nós temos um apoio, não sei se eu posso falar, mas nós temos um apoio aqui da Brasil Engenharia e Consultoria, que é uma empresa de Sete Lagoas, que dá uma força para continuarmos com o nosso trabalho. Mas é muito difícil. Hoje eu estou sem trabalho, eu estou desempregado há mais de 4 anos. Estamos fazendo o programa Memórias do Rádio no Ar pela Rádio Guará. Queria até agradecer também o Danilo Quixaba pelo espaço, para a gente divulgar também, não ficar parado o trabalho de pesquisa. E hoje a Rádio Timbira também está retransmitindo, fez uma parceria com a Rádio Guará, e estão retransmitindo Memórias do Rádio no Ar todos os sábados ao meio-dia, de meio-dia às 13, e a Rádio Guará Web das 15 às 16 horas. Então, assim, mas infelizmente é muito dificultoso você trabalhar com pesquisa, não só no Brasil, mas também, principalmente, no Maranhão. As pessoas não dão aquele valor necessário. Eu acho que a história é muito importante. Você tem que conhecer a história, não só do veículo, a história do teu país. Tem pessoas que não têm nem interesse em saber qual é a capital de Pernambuco, enfim. Mas qualquer um tem o seu modo de pensar, de agir, enfim. Mas é isso. E Talvânio, eu te entendo perfeitamente, porque esse trabalho que tu faz chega a ser até um absurdo não te patrocinarem, porque o que tu faz, tu divulga o trabalho de muitas rádios, tu divulga o trabalho de muita gente, a história do rádio, pelo que eu vi aí, não só do Brasil. E isso é algo que deveria realmente ser olhado, porque é um trabalho, tu tá deixando um legado imenso, que daqui a 100 anos vai estar lá, teu acervo ainda disponível para que outras pessoas estudem. Vou dar um exemplo para você, Caio. Eu não sei se você é bastante jovem, eu não sei se você conheceu, mas deve conhecer. Você é daí mesmo, de Caxias? Sou. Eu tenho aqui no meu acervo uma entrevista com um grande industrial aí de Caxias, acho que já faleceu, chamado Constantino Castro. Não sei se você conheceu. Eu tenho a voz dele aqui no meu acervo, não sei qual ano que ele morreu, mas eu tenho a voz dele aqui no meu acervo, uma entrevista que ele concedeu para a Rádio Timbira na década de 80. Então, para você ver a importância do trabalho, né? Talvânio, eu sou muito amigo da filha dele. Sou muito amigo da filha dele. O neto dele é padrinho do meu filho, para tu ter ideia. Então, cara, eu tenho certeza... A mãe dele, a filha dele, escutasse um áudio desse, cara, ela ia ficar emocionada demais. Dona Filomena, inclusive, um abraço, Dona Filomena, que sempre assiste aqui também o Melhor da Noite. Você tem ideia de qual ano que ele faleceu? Não, eu acredito, pior que não tenho, porque... Faz muito tempo, né, ou não? Não, mas não faz tanto tempo assim, não. Pois eu tenho entrevista com ele aqui no nosso acervo. Enfim, não só dele, mas de vários. Eu tenho do Alexandre Costa, era daí, né? O senador Alexandre Costa. Eu tenho do Alexandre Costa como senador, enfim, muitos discursos, pronunciamentos, entrevistas em rádios também. Do próprio João Castelo, que foi um dos maiores governadores do estado do Maranhão, que nasceu aí. Eu tenho posse de deputado federal na década de 70, posse de governador, enfim, tenho muitas coisas do João Castelo e de outros políticos também, e de personalidades da cultura, da música. João do Vale, entrevista com o João do Vale em rádio. Olha só. Enfim, muita coisa interessante e que vale a pena as pessoas valorizarem a história de um povo, a história de um país, a história de um estado, né? Com certeza, principalmente eu vou te dar ideia. Maranhão, cara, o Maranhão tem muitos nomes, o Nordeste como um todo, mas o Maranhão tem muitos nomes interessantes, nomes importantes, e eu tenho certeza que nesse teu acervo tem muita coisa interessante, cara. E que isso é uma riqueza da nossa cultura. É a riqueza da nossa cultura, né, Talvânio? Não tenha dúvida, Caio, não tenha dúvida. Realmente e a gente preserva com maior carinho, com maior dedicação, e a importância do trabalho é ímpar. Com certeza. Talvânio, a gente vai só para mais um rápido intervalo e voltamos já. O tempo que tu beber uma aguinha aí, viu? Tranquilo. A gente volta já já. E você de casa não sai daí, que a gente vai continuar esse papo com Talvânio Lucato e voltamos daqui a pouco com mais Melhor da Noite. Ei, você, não vai embora ainda. Vamos dar uma conferida no Minuto Liberty. Hello, Teacher Dani!
assistir. E a dica de hoje é a diferença na pronúncia do número 8 e da letra H, ok? O 8, 8, ok? Um T travado, 8. O H, 8, ok? Um T mais longo, so 8, 8, ok? Bye, bye! Quer aprender inglês de verdade? Procure a Liberty. E hoje a minha dica é para você que quer andar sempre na moda com looks estilosos. Conheça a loja Natália Cislane Store. Toda semana tem uma coleção nova e tudo isso para você sempre estar na moda. Venha conferir nossos looks através do Instagram @NathCislane. E se você não quer sair de casa, não tem problema. A Nath Cislane vai até você. Basta escolher a sua roupa que vamos deixar no conforto da sua casa. O endereço da loja física é Rua São Pedro, 335. Venha nos fazer uma visita. Nath Cislane Store, um novo conceito em moda. A Ótica Moura é a ótica mais completa da cidade. Óculos que vão realçar a sua beleza. As melhores marcas em lentes e armações você encontra aqui. Atendimento personalizado. Você pode parcelar seus óculos no crediário próprio ou em até 10 vezes em todos os cartões. Facilitamos seu exame de vista. Localizada na Rua Senador Clodomir Cardoso, número 1637, no Cangalheiro. Depois de mais uma noite cansativa de gravação, tem aquele velho salgado da Sônia para me salvar. E você sabe, né? Pensou em salgado da Sônia. E agora deixa eu comer um pouquinho porque ninguém é de ferro, né? Sônia Salgados e Buffet. Salgados, bolos, sucos e tudo que há de mais gostoso em Caxias. Trabalhamos com delivery, com eventos, encomende já o seu salgado. Sônia Salgados, Rua Monte Claro, 1313, Campo de Belém. Venha conhecer os melhores imóveis de Caxias. Eu sou Bastos Neto, corretor da imobiliária Novo Lar. Quer ter a melhor experiência de conexão? Vem pra Atual Internet. Internet 100% fibra ótica. A melhor estrutura de redes, com equipamentos modernos e suporte super especializado. Para se conectar com as pessoas que você ama, se divertir com o YouTube e muito mais. Atendimento de qualidade e velocidade é a nossa marca. Assine agora. Planos de até 500 megas. Seja Atual. Ligue grátis. 0800 305 3000 ou chame em nosso WhatsApp 98861-6761. Exames médicos dos mais simples aos mais complexos, você encontra aqui. Clínica Med Center Multi. Estrutura das grandes capitais aqui, pertinho de você. Se você precisar, já sabe onde encontrar. Exames de qualidade com preços acessíveis. Estacionamento amplo e próprio para clientes. Clínica Med Center Multi. Travessa São Benedito, 665, Centro, Caxias, Maranhão. Assim como eu, você é apaixonado por música? Conheça a A3 Sonorização, especializada em venda e manutenção de instrumentos musicais, equipamentos em geral, aluguel de som, iluminação e grid. Venha até a A3 Sonorização, fale com meu amigo Terceiro, que com certeza você terá um excelente atendimento. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do seu Melhor da Noite, batendo um papo hoje aqui com o Talvani Lucato, ele que tem aí o nome do acervo é teu nome, né? Acervo Talvani Lucato? Acervo Talvani Lucato, isso. Talvani, como é que tu faz para, como é que eu posso dizer, porque é um problema de todo colecionador, manter a coleção o tempo todinho limpa, organizada, né? Que ela dure, porque infelizmente algumas mídias elas podem ir se desfazendo com o tempo, tem a umidade, tem o excesso de calor. Como é que tu faz para manter tua coleção? Não, eu não tenho nenhum processo assim, usar produto químico, nada.
pastilha de formol, como costumam usar algumas pessoas. Não, graças a Deus aqui não tem problema algum de mofo, não, aqui tudo tranquilo, sem problema algum. Eu estou sempre manuseando, mexendo, então isso faz com que não dê tanto problema. O problema é quando você deixa lá no cantinho e esquece, aí quando você lembra de alguma coisa, vai lá, aí já tem problema, enfim, inseto. Mas aqui está sempre limpinho, tudo ok, tudo tranquilo, não tem problema nenhum de perder mídia, assim. O meu medo é perder o virtual, né? Que você tem gravado no HD, um vírus, e aí esse é o maior risco, porque muitas das vezes você está com um HD ligado no teu notebook, no teu computador, de repente tem uma oscilação de corrente elétrica, e aí acaba, de repente, danificando o aparelho. Né? Não, imagina, eu já perdi HD externo, isso já aconteceu, ou dele escorregar, às vezes cair, soltar e bateu, e ele estava girando, né, como estava o disco dentro, quebrou, já era. Cara... tem muitas pessoas que não se tocam para isso, né? Acham, não, tá guardado, mas isso aí com o tempo você acaba perdendo e não tem mais como recuperar. Isso aqui é a questão das fotos. Fazendo foto no celular, faz foto, de repente dá um bug e aí vai embora tudo, né? Sim. E aí já era. Na época da máquina fotográfica, não, você mandava revelar o filme e tinha garantia. Quando não saiu o dedão no meio também, né? Tinha o dedão. Realmente. A foto aparecia o dedão, parecia a foto trêmula também, e aí já era. O filme queimava, enfim. Tudo tem sua época, tudo tem suas dificuldades, né? Com certeza. Talvani, eu não te fiz uma pergunta que a gente emendou logo na conversa, mas atualmente você mora onde? Eu moro em São Luís, em São Luís, né? Passo do Lumiar, mas eu sou de Colinas, no Maranhão, saí de lá em 1987, em novembro de 87, vim para São Luís. Mas eu sempre, desde 79, eu costumo até falar que a minha memória começou a funcionar em 1979. Foi quando eu perdi meu pai, eu sou filho adotivo, perdi meu pai, lembro como se fosse hoje, quando ele foi internado e quando o corpo foi velado na nossa casa. Naquela época se tinha um costume de velar o corpo na sua residência, né? Isso no interior também, e eu lembro, minha memória começou a funcionar a partir daí. Aí, quando eu vim para São Luís em 79, eu tinha 5 anos, foi a primeira vez que eu vim a São Luís com a minha mãe, e eu lembro, inclusive, até do movimento da greve de 79, da meia passagem aqui, os camburões rodando para cima e para baixo, pedras, enfim, eu lembro disso, né? Então, a partir de 79, a minha memória começou a funcionar. E aí eu vinha para São Luís, em novembro eu já estava de férias, ficava aqui até março, porque naquela época as aulas só começavam em março, e aí você passava esse tempo todinho. Como eu era um bom aluno, então em novembro eu já estava liberado, vinha para São Luís e ficava, participava de colônia de férias. Eu tinha uma infância muito interessante, e não esquecendo de ouvir as rádios, de gravar. Eu tive muito problema também, eu falei da questão financeira do meu irmão de pagar as contas telefônicas, mas eu também tinha uma irmã que gostava muito das novelas, dos temas internacionais de novelas, e era em fita cassete. E não tinha fita no momento, eu costumava cobrir as fitas da minha irmã com programas de rádio. Eu gravava minha própria voz, enfim. Isso dava um problema, rapaz, que você nem imagina. E eu era o caçula também, né, o filho adotivo. Mas isso tudo valeu a pena, né, Caio? Porque Sim. Você vê onde nós chegamos, apesar de que é desvalorizado um pouquinho a questão financeira, o apoio financeiro, mas nós conseguimos conquistas assim memoráveis. Eu tive, inclusive, em 1995, eu mantive um contato com o Guinness, o livro dos recordes, que era editado na época pela editora 3, aqui no Brasil, que imprimia a revista Isto É, Sim. na época. E eu mantive um contato com o Guinness, gravei tudo que eu tinha aqui, para ver se meu nome configurava entre colecionadores de coisas referentes ao rádio e à TV. Recebi a carta, em 1995, avisando que meu feito era bastante específico, que não existiam categorias na época de pessoas que colecionavam coisas referentes ao rádio e que não tinha como comparar e medir o meu recorde com outra pessoa. Então, naquele momento, ficava impossibilitado do meu nome do meu nome entrar no Guinness, pelo fato de não ter uma outra pessoa para comparar e medir
as coisas, enfim. Mas eu tenho até hoje a carta aqui na nossa casa que eu recebi. Então é um orgulho muito grande, porque eu divulguei meu estado, divulguei meu trabalho, e sempre que pintam oportunidades, estamos sempre divulgando através de entrevistas e de participações em emissoras de rádios e também de TV. Nosso trabalho já foi divulgado na Globo News também, na TV antiga TVE Nacional do Rio de Janeiro, hoje TV Brasil. Então, já foi, se colocar no Google Talvani Lucato, vai aparecer muitas coisas referentes ao nosso trabalho. Vi muita coisa interessante. Talvani, acontece muito de quererem tirar alguma dúvida sobre uma questão do rádio ou vão fazer alguma homenagem, alguma coisa específica e entrarem em contato com você para tirar... Talvani, você tem esse aqui no seu acervo? Talvani, isso aqui aconteceu assim, assim? Acontece bastante? Olha, Caio, em nível local, bem pouco. Agora, em nível nacional, muita gente procura. Muita gente procura. Em nível nacional. Agora, local, poucas pessoas. Até as próprias emissoras de rádios. Eu não vou te dizer que é mágoa, mas quando eu saí da emissora onde eu apresentava Memórias do Rádio no ar, eu confesso a você que eu imaginei que eu fosse ficar desempregado apenas durante 1 mês, 2 meses. E o meu programa é um programa diferenciado. Sim. Meu programa, eu até costumo dizer que meu programa não tem como clonar, porque para você clonar o Memórias do Rádio no ar, você teria que ter um arquivo, um acervo como o meu, ou até maior do que o meu. E eu imaginei assim, poxa, é um trabalho da memória do rádio do Maranhão e do Brasil. Então eu estou ali no meu programa falando de várias emissoras de rádios, não só do Maranhão, mas do Brasil. Então eu acho que o próprio veículo, as pessoas que trabalham na direção das emissoras, não poderiam deixar um trabalho desse fora do ar. Então eu fiquei muito chateado, estou muito chateado por essa desvalorização do meu trabalho na minha terra, na minha cidade, onde eu já fiz muitos trabalhos, onde eu o tempo todo divulgando a memória do rádio, trabalhando incansavelmente, rapaz. Eu tenho um problema de saúde, eu não sei se você conhece, mas eu tenho uma doença reumática chamada espondilite anquilosante. Pouca gente conhece. Então eu fui acometido por essa doença em 2003. Então ela ataca a coluna, né? E ela é uma doença degenerativa, né? Uma doença degenerativa. Então, claro que a tendência é sempre piorar. Então, assim, eu já tenho dificuldades para andar por causa desse problema. E mesmo assim, as dificuldades, eu tenho essa dificuldade, o problema de saúde também, né? E o problema financeiro. Mas, infelizmente, as emissoras de rádio, eu lembro que quando eu saí, passei 1 mês, achei que as coisas iam, de repente, pintar um convite. Nunca pintou convite algum da direção das emissoras de rádios da minha cidade. E olha que eu sou um cara agregador, não sou desagregador, não tenho problema algum com nenhum profissional de rádio, com nenhuma emissora de rádio. A emissora que eu saí pela porta da frente, entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente. Mas, infelizmente, a direção das emissoras de rádio, alguns profissionais não respeitam o nosso trabalho, não tem, quer dizer, tudo isso divulgado em nível nacional, o caráter que nós temos, não valem para nada na nossa cidade. Porque eu continuo desempregado, continuo com meus problemas financeiros, os boletos chegam todo mês, eu tenho que pagar, eu tenho que me virar, enfim. E fora o problema de saúde que eu estou enfrentando desde 2003, já são 18 anos, passando por esse momento muito difícil. Depois você pesquisa aí no Google, você vai ver o que é espondilite anquilosante. Até o nome parece nome de remédio, né? Um nome muito diferente, né? E ela ataca a coluna. Eu estou praticamente em estado sequelar. E estou desempregado e tenho todo um acervo desse que é único na nossa cidade, mas sou desvalorizado. Eu posso falar com toda a certeza do mundo, porque eu procurei depois várias emissoras de rádios aqui do Maranhão, e infelizmente não me deram a mão. Eu até costumo falar o seguinte: se você quer saber se você tem amigos, é quando você fica doente e quando você está desempregado. E te confesso que não apareceu nenhum amigo, infelizmente. E mas nunca parei de fazer as gravações, nunca parei de me dedicar, e assim, até meus últimos dias da minha vida, eu vou estar, enquanto eu puder,
fazendo as gravações dos programas de rádio, tendo amor pelo que eu faço, independente se alguém vai ter respeito ou não, principalmente da minha cidade. Eu tenho apoio, sim, de várias pessoas, de várias emissoras de rádio do Brasil, que me entrevista, que divulga meu trabalho, enfim. Mas aqui, onde eu preciso do emprego, onde eu preciso manter o meu trabalho, infelizmente, eu não tenho a oportunidade. As pessoas pouco me procuram, até para fazer pesquisa mesmo, eu não sei o que é, não sei o que ocorre, mas é uma mágoa que eu tenho, uma chateação que eu tenho, porque eu sei da dignidade do meu trabalho, eu sei do respeito que eu tenho para com as pessoas, eu não tenho problema algum com profissional algum de emissora de rádio. Se o sujeito não gosta de mim, é porque ele realmente não gosta, mas eu não tenho nada que desabone a minha conduta como homem, como profissional, isso eu não tenho. Mas, infelizmente, eu não sou reconhecido na minha cidade como um profissional, como um cara que necessita, que precisa trabalhar, que todos nós precisamos trabalhar. Sim. Nenhum patrocínio para continuar. Eu consegui um através de uma amiga, mas, enfim, você não consegue o apoio necessário na sua cidade. Que justamente é o emprego. Você, com o emprego, você tem condição de, pelo menos, respirar. Talvânio, eu fico muito triste com uma coisa dessa, porque um conhecimento que você tem, com o acervo que você tem, é até uma coisa assim, não dá para imaginar como fica desempregado, porque você conhece rádio, você sabe fazer o rádio. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, tu já tentou algo na internet, voltado para esse trabalho na internet? É Catarina, a produtora do programa, isso, né? Catarina. Catarina perguntou se eu tinha Instagram, enfim, redes sociais. Eu te confesso, Caio, eu não gosto, não funciona comigo, incrível. Minha filha criou um canal na internet, no YouTube, para divulgar o meu trabalho. Coloquei uns 2, 3 vídeos e vi que não teve retorno algum, incrível isso. E acabei pedindo para minha filha tirar. Instagram também não, porque assim, eu sempre acho que não vai surtir efeito algum. Na verdade, eu estou necessitando de um emprego, preciso trabalhar. Mas através da internet eu não consigo. Já coloquei esse canal, minha filha criou esse canal, mas não funciona, é incrível, não funciona, não sei o que é, não funciona. E Talvânio, por trabalhar também com internet, porque eu venho da internet. Certo. Eu cresci assistindo talk show, aí quando me fizeram o convite para Guanaré, eu aceitei, mas eu já fazia entrevista na internet. Principalmente a questão de podcasts hoje está muito, como é que eu posso dizer assim, alta. E a internet, ela tem disso, ela demora um pouquinho para pegar, mas quando pega, deslancha. Eu acho que você poderia arriscar na internet, até pelo próprio Instagram, que está em alta demais hoje em dia. Porque através de lá, olha, eu vou te ser bem sério, meus patrocinadores hoje vêm pela internet. Eles se interessam. Eu tenho patrocinadores aqui na TV, inclusive um abraço a todo mundo que acredita no meu trabalho, mas eles também acreditam pela internet. Quando eu ofereço o pacote, eles perguntam, vem com o teu Instagram junto? Aí eu falei, vai. Então, beleza. Então, eles se interessam muito. O programa vai para a internet? Eu falei, vai. Aí eles, então, beleza. Eu acho que você pode arriscar. Fale aí com sua filha, porque eu acredito que quando deslanchar, às vezes pode demorar um pouquinho, mas quando deslanchar e mais gente vê seu Instagram, vê o seu canal, com certeza vão aparecer patrocínios, vão aparecer pessoas lhe oferecendo um trabalho, principalmente porque dá para você fazer da sua casa hoje. Olha essa entrevista que a gente está fazendo, tu está aí na tua casa. Eu acredito que dá certo, eu acho que tu tem que arriscar nisso também. Tudo bem, Caio, obrigado pela dica. Eu vou inclusive pedir para minha filha começar a desenvolver isso aí, mas vamos ver o que dá, né? Mas, infelizmente, eu já fiz outrora outras coisas nas famosas redes sociais, mas não vingou muito, não. Mas eu te agradeço pela dica do Instagram e outras redes aí. Porque aquela coisa também, você tem que saber onde posicionar, teu conteúdo, dá certo para onde? Para cá. É todo um estudo e tudo mais, mas eu acredito que dá, Talvânio. Teu trabalho é muito sensacional, cara. Teu trabalho é coisa para estar em grandes programas nacionais sendo mostrado. Eu tenho certeza que o teu conhecimento, você dá para você, já que infelizmente aí em São Luís está complicado, de casa mesmo, pela internet,
dá para você fazer o seu trabalho mostrando em outras rádios, como você disse que faz, fazendo esse trabalho para outros locais. E com certeza eles vão te pagar pelo teu serviço. Estou torcendo aqui para ti, para que você realmente aposte nessa ideia e que dê certo. Obrigado, Caio. Obrigado pelas palavras. Vamos encerrar já, ou não? Vamos. Tá faltando o último minutinho. Eu quero que o Iviton coloque o e-mail dele aqui. Se você quiser entrar em contato com o Talvani, tá aqui acervo talvanilucato01@gmail.com, correto? Isso, 01 é o numeral, né? Isso. Talvani, eu gostaria de te agradecer, viu? E dia irei a São Luís passar essa loucura, eu quero conhecer teu acervo pessoalmente, viu? Não tenha dúvida, depois eu passo para o Jardel, eu vou pedir para o Jardel passar o meu contato para você via WhatsApp. Beleza. E será um prazer muito grande recebê-lo aqui na nossa casa. E te agradeço desde já pela divulgação do nosso trabalho. Obrigado mesmo. E desculpa aí pelo desabafo. Não. Mas a gente tem que falar porque a gente faz um trabalho digno, a gente faz um trabalho que em prol da memória do rádio do Brasil. Mas eu te agradeço desde já, agradeço a direção da TV Guanaré, a Catarina também, o Jardel, enfim, a todos que nos recebeu de braços abertos no Melhor da Noite. E sucesso para você também, e vou passar a acompanhá-lo via o YouTube. E não se preocupe, o seu desabafo, essa é a proposta do Melhor da Noite. Bater um papo. São basicamente como se fossem dois amigos conversando. Isso aqui é para bater um papo. Então, gostei muito de conversar com você. Espero que seu trabalho seja reconhecido. Estou aqui na torcida e aposta na internet que vai dar certo. Obrigado, Caio. Saudações radiofônicas a você e a todos os telespectadores do Melhor da Noite. Valeu, Talvani. Obrigadão. Boa noite. E a você de casa, uma excelente noite e até a próxima.